aos familiares do nosso querido obreiro evangelista Jackson. Sejam muito bem-vindos, está bem, meus filhos? Que façam desta casa a vossa casa. Eu tenho algo comigo que, quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, e a igreja ela tem estado em oração, e quando alguém vem à igreja, eu creio que nunca mais sairá da mesma forma. Eu tenho essa convicção comigo. Mesmo sendo visitantes, Deus vai fazer sempre algo com essas pessoas. Eu hoje estou a pensar em voz alta. Sempre eu penso isso, e não sei porque eu estou a fazer neste momento em voz alta, mas é porque Deus ele tem um trabalhar diferente de cada um de nós. Eu tinha uma outra mensagem para os nossos corações, e hoje Deus me impulsionou no dia de hoje a entregar a palavra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 e seguintes. Quem abriu, diga amém. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até aqui, meus irmãos. A palavra de Deus, ela nos fala de Jesus, o homem que mais é falado na Bíblia. Deus que se fez homem. O Deus que se fez homem, que se despiu da sua glória, o Deus que estava entronizado, ele desce à terra para nos trazer uma das maiores lições de toda a humanidade. A primeira grande lição que Deus nos trouxe foi a lição da humildade. O Senhor Jesus deixa a terra se humilhando, se entregando, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite. Meus queridos irmãos, sempre Jesus, ele tinha sido anunciado, sempre o Senhor Jesus, através dos profetas maiores, através dos profetas menores, através de homens e mulheres levantados pelo próprio Senhor, tinham anunciado a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus. Sempre com muita ousadia, muitos se levantavam e diziam: haverá um dia que virá um que em todos se espelharão, todos amarão, todos desejarão ver, todos desejarão tocar, todos se desejarão rever. Haverá um dia que virá como príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Haverá um que nascerá em um berço que será um berço comum para muitos, mas que muitos não o desejarão. Mas haverá um que virá para vir, para salvar, para resgatar toda a humanidade. Um dia o próprio Isaías disse, em Isaías 53, eu gosto muito de alguns desses versículos,
quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo e como raiz de uma terra seca. Não vimos dele nada, não vimos nada nele, no próprio Senhor Jesus. Como a raiz de uma terra seca, ele foi subindo como um renovo, e ninguém via nele o próprio Deus, ninguém via nele que seria o Salvador, ninguém via nele que seria aquele que iria resgatar a minha alma e a tua alma. Não víamos nele e não fazíamos dele caso algum, porque foi reputado como aflito, homem de dor, experimentado nos trabalhos. O próprio Isaías, aquele profeta maravilhoso, profeta messiânico, chamado profeta messiânico, porque nenhum outro homem falou tanto de Jesus como ele vai agora dizer: olha, virá um Jesus Cristo de Nazaré. Muitos não irão ligar àquilo como ele virá vestido, muitos não irão ligar como ele se apresentará diante do povo, muitos não irão ligar porque a cidade ao qual ele irá nascer não é uma cidade muito conhecida. O lugar onde ele irá conhecer será um lugar que muitos não fazem caso algum, porque ele vai nascer em uma manjedoura, em um lugar que não é próprio para um ser humano supostamente nascer. Muitos não irão ligar a forma como ele irá, a forma como ele irá se vestir, a forma como ele irá caminhar na terra. Muitos não irão ligar pelo que ele irá nascer de uma família humilde, de uma família pobre. Mas eu quero te dizer nesta noite, muitos também não ligaram quando tu te entregaste para Jesus, porque muitos não sabem o teu passado, muitos não sabem a cidade de onde tu viestes, muitos não sabem o lugar de onde tu viestes, o que tu fazias. Mas Deus não quer saber do teu passado, Deus quer saber do teu presente. Deus quer saber que tu te apresentaste a Ele para te entregar a Ele, para se entregar ao Senhor, porque Deus, Ele tinha um projeto para ti. Deus tem um projeto para ti. Deus tem algo de novo para ti neste lugar. Deus tem algo para ti, meus irmãos. Muitos não queriam saber quem era Jesus. Meu querido irmão diácono Eduardo, muitos não queriam saber como Jesus se iria apresentar, porque o povo, em seu pensamento, ele estava disperso, porque o povo, em seu pensamento, por muitas vezes pecou, porque o povo, em seu pensamento, só queria saber do seu momento na sua atualidade. Muitos olhavam, meus queridos irmãos, muitos olhavam para o momento ao qual eles viviam por muitas centenas de anos, por muitos milhares de anos. A humanidade, ela só pensava, na grande maioria das vezes, e nós estamos em um culto de missões, só pensava em si mesmo, só pensava em cuidar da sua imagem, só pensava em estucar as suas casas, colocar o melhor estuque nas suas casas, só pensava em adorar a outros deuses que lhes ensinavam, deuses estranhos. Se esqueciam de adorar a Deus, se esqueciam de cuidar da casa do Senhor, se esqueciam de cuidar da sua imagem, mas não a sua imagem exterior, se esqueciam de cuidar da sua imagem interior diante de Deus, entregando o melhor para Deus internamente, entregando o melhor a Deus para a sua casa, para que viesse a fazer o melhor para o Senhor, irmãos. Sempre foi assim, irmãos. Nós temos estado aqui a orar, as irmãs vêm a orar, irmãos vêm a orar, e nós vimos, irmãos, sabemos que muitos trabalham, atenção, não estou a apontar o dedo a ninguém, mas nós vimos o número de pessoas, 12, 15 pessoas, todos os dias,
aqui a orar quando deveria estar uma multidão a orar, a buscar a Deus. Irmãos, não se esqueça de uma coisa: a melhor entrega, eu sempre falo isto, é quando nós nos ajoelhamos ao Senhor, é quando nós nos entregamos a Ele, é quando dizemos ao Senhor: eis-me aqui, Pai, para te adorar e para te buscar. Eis-me aqui, Senhor, para fazer algo diferente para ti, Senhor, para que tu olhes para mim e também possas ver alguém diferente, alguém que te procura, alguém que te busca, alguém, Senhor, que quer mais algo de ti diferente, para que a minha vida ela possa ser transformada, para que a vida daqueles que me rodeiam, da minha família, ela possa ser transformada também por igual, irmãos. Nós vimos, irmãos, que aqueles homens, eles falavam de Deus, e quando eles pregavam o Evangelho, meu querido evangelista Ícaro, já falámos isto algumas vezes, a grande maioria não ligavam ao que eles diziam. Era como se os profetas, eles lançassem a sua voz e a semente ela ficasse espalhada e ninguém tomava atenção na semente que deveria ser plantada nos corações das multidões. Então muitos morriam, irmãos, muitos profetas morreram sem saber que aquela mensagem ela iria ser alcançada por alguém, porque cidades inteiras, nações inteiras, elas se rebelavam e eles pregavam 10, 15, 20, 25 anos, 30 anos a lançar a semente, a pregar a palavra, a dizer: virá um que fará algo diferente, virá um que virá transformar esta terra, virá um que virá resgatar a minha e a tua alma, virá um que virá perdoar os meus e os teus pecados. Agora imaginem um homem a pregar constantemente, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e mesmo assim o Senhor Espírito Santo dava-lhe a condição, dava-lhe a capacidade de resistir, e ele continuava ali, e no final, sabe qual era a paga que lhe davam? Era crucificá-lo, era queimá-lo, era destruí-lo, era matá-lo. Por alguma razão, alguém matava ele sem qualquer razão, mas mesmo assim, ele persistia, batalhava e pregava o Evangelho. Então nós vimos agora Jesus a chegar em um momento em que ele se é apresentado na Bíblia, no Novo Testamento, fisicamente. E vimos que Jesus agora ele vai fazer uma grande obra diante do seu Pai, por ordem do seu Pai Deus. Ele vai começar a ensinar, a pregar, ele vai começar a operar sinais, a operar maravilhas, a operar milagres. Ele vai começar a ensinar todos aqueles que estavam ao seu redor como proclamar o Evangelho, como resgatar almas. Hoje estamos em um culto de missões, como salvar aquele irmão que estava em pecado, mas que ainda não tinha compreendido que Jesus ele veio para resgatar a minha, a tua e a alma daqueles que adentrarem dentro dos santuários, ou quem sabe daqueles aos quais tu encontrares nas ruas ou nas vielas, por qualquer lugar desta terra. Então aquele homem começou agora, Deus em forma de homem, porque Deus se despiu da sua glória. Versículos muito conhecidos em Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, se humilhando até à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe ao seu nome sobre todo o nome que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Então nós agora vimos que Jesus se humilha, dando, conforme eu disse logo de início, um dos maiores exemplos de humildade a todos aqueles que o rodeavam. E ele começa a pregar
não mensagens muito difíceis, meus queridos irmãos. Ele começa a pregar a palavra do reino. Ele começa a falar, não teologia pura. Ele não estava a pregar. Ele, quando começavam a pregar com muitas doutrinas, nos santuários, nos templos, nas sinagogas, na rua, os fariseus, os saduceus, os doutores, eles começavam a pregar a palavra com muita doutrina, com muita genealogia. Jesus levantava a sua mão, uma forma de eu estar a ver agora espiritualmente, levantava a sua mão e começava a pregar, a falar uma palavra do reino, uma palavra simples, a falar de algo que ele tanto conhecia. Ele estava a falar, minha querida irmã Vanusa, minha querida esposa, ele estava a falar do seu próprio Pai, ele estava a falar do seu próprio Deus. Ele começava a falar de Deus. A melhor palavra, a melhor pregação é falar do próprio Jesus, é falar do que ele fazia, é falar do que ele ainda continua a falar, a fazer, é dizer que ele salvava, meu querido evangelista Jackson, mas ele ainda continua a salvar, ele ainda continua a trazer para os seus lugares e dizer: vai lá àquele lugar, porque eu tenho uma palavra verdadeira para ti. Talvez tu tenhas ouvido pregar com muita genealogia, talvez tu tenhas ouvido pregar com muitas situações onde tu não compreendestes a palavra de Deus, mas eu te mando dizer que se tu fores lá nesta noite, tu vais ouvir falar do meu servo Jesus Cristo de Nazaré, que salvava e ainda continua a salvar. Não é o homem que salva, é o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, que traz para as suas casas de orações, minha querida irmã Zulu, diretora do CAS, e salva. E nós agora vimos Jesus que pregava com muita ousadia, que pregava com muito amor, que se entregava, que se derramava, que chorava. Jesus a chorar, mas ele não era Deus? Sim, mas ele chorava. Por que é que nós ouvimos tantas vezes falar de Jesus e não choramos? Por que é que tantas vezes nos entregamos diante das circunstâncias da vida e não temos coragem de derramar uma lágrima pelo nosso Mestre? E nós vimos agora ele a pregar, a se entregar, e quando ele pregava durante o dia, quem sabe para as multidões, meu querido diácono Eduardo, ele a pregar para as multidões, quando chegava à noite, provavelmente cansado, provavelmente como homem, super cansado, provavelmente olhava para o rosto das pessoas e via muita incredulidade, via muitos que precisavam de ser salvos, muitos que precisavam de ser libertos, muitos que precisavam de ter um encontro real com o Senhor Jesus. E o que é que o nosso mestre ele fazia? Ele chamava 2 ou 3 para perto dele, chamava os seus discípulos, chamava Pedro, Tiago e João, os mais chegados, levava-os para o Monte das Oliveiras, ou quem sabe para um lugar mais afastado, e ele chegava ali àquele lugar e começava a orar para Deus, a orar para o Pai. E quem sabe, irmãos, nós não sabemos a multidão das orações que ele fazia com Deus, mas quando ele com certeza colocava o seu joelho no chão, ali naquele lugar angustiado, amargurado, a dizer: como eu desejava que esta multidão ela aceitasse Jesus. Meu Pai, como eu desejava que a multidão se agradasse de Ti, como eu desejava que a multidão ela se viesse a entregar a Ti, Senhor, sem eu fazer o apelo. Está tanta gente enferma, tanta gente doente, fisicamente, espiritualmente, mas meu Pai, eu gostava tanto que quando eu abrisse a minha boca como homem, as multidões se achegassem diante de Ti, se achegassem a Ti e Te aceitassem, te
desejassem, ó Senhor, se entregassem em profundo amor a Ti, Senhor, mas não é o que está a acontecer. Mas eu venho aqui a apelar a Ti para continuares a ter misericórdia. Eu venho a Ti para apelar para que quando Tu me deres uma nova oportunidade e que eu abra a boca, não seja eu a falar, mas sejas Tu. E quando eu abrir a boca, Senhor, a Tua palavra, ela vai até a divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, e aquela palavra que é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração, eles possam chegar à alma e dizer: Senhor, eis-me aqui para Te adorar, eis-me aqui para me entregar a Ti. Meus irmãos, não era a mensagem que eu tinha para esta noite, mas quando eu olhei para alguém, Deus disse: prega a minha palavra, prega sobre o meu nome, que é sobre todo nome, acima dos céus, na terra e debaixo da terra. E sou eu que vou falar, sou eu que vou falar com aqueles que adentrarem dentro deste lugar, sou eu que vou falar por aqueles que estão através da internet. Com certeza uma multidão precisa de ouvir a Jesus, sentir a Jesus, se entregar a Jesus. Eita glória, maravilha, Deus está a falar conosco. Eu já vejo a sua mão no ar, a sua mão direita a clamar, a sua mão direita a interceder. Eu já vejo o seu coração a palpitar, eu já vejo o seu pensamento a dizer: será que alguém se vai entregar? Sim, com certeza alguém se entregará, porque é o Senhor Jesus que está aqui no nosso meio nesta noite para falar aos nossos corações. Meus queridos, Jesus deu-nos a maior lição desta terra. Nós somos, todos os que estamos aqui, minha querida levita Sara, obreiro Danilo, diácono Danilo, somos completamente impuros diante de Deus. Jesus, no fim de tudo isso, no fim de ensinar os seus filhos, de entregar aos seus filhos o melhor que ele tinha, que era a sua palavra, ele vai ser magoado, machucado, ele vai ser vituperado, o seu corpo vai ser como que esmagado pelos seus filhos, o seu corpo vai ser chicoteado, ele vai ser traído, ele vai ser tão magoado, irmãos, ele vai ser chicoteado pelos algozes, a sua carne ela vai ser rasgada, irmãos. Muitos de nós não percebemos que quando nós caímos fazemos um corte ou na nossa mão, ou quem sabe no nosso joelho, ou quando um filho, meu querido diácono Samuel, meu querido filho, alguém vai dizer assim: o meu filho se magoou tanto, o meu filho, ele está tão aflito. Mas você se esquece que o seu pai que veio aqui à terra, que te amou tanto, que veio para se entregar por ti, a sua carne ela foi rasgada, a sua carne ela foi esmagada, por assim dizer, e nós vimos Jesus a sofrer as agruras desta terra, a da maldade humana, da nossa maldade, irmãos. Nunca nenhum ser humano ele foi tão esmagado por outro homem. Nunca nenhum ser humano ele foi tão maltratado. Nunca nenhum ser humano, minha querida irmã e obreira Nete, nunca nenhum ser humano foi tão destruído e tão humilhado como o próprio Jesus. Mas sabem o que Jesus fez? Jesus desistiu? Não, Jesus não desistiu. Jesus disse: eu vim para fazer uma obra, e a obra ela vai ter que seguir em frente. Eu vim para fazer uma obra, e eu vou seguir com essa obra. O meu plano, ele vai ter que se concretizar. Levita, irmã Silvia, o meu plano, ele vai ter que se concretizar. O plano do meu Pai, ele vai ter que prevalecer sobre as hostes da maldade.
todos nós sabemos esta história. Quem aqui não conhece a história mais conhecida da Bíblia? A vida de Jesus. E porquê é que nós não pregamos sobre Jesus? E porquê é que nós não pregamos sobre aquele que veio aqui para fazer algo diferente? Então nós agora vimos Jesus a ser traído, a ser humilhado, a ser cuspido, a ser chicoteado, a andar na via dolorosa, a ser julgado por várias vezes injustamente, a ser perseguido, a ser rejeitado. E agora vimos ele a caminho do Gólgota, através da via dolorosa. Eu já tive a alegria de caminhar ali naquele lugar. A alegria porque eu vi que alguém que caminhou ali venceu. Então eu vi que aquele caminho, a via dolorosa, irmãos, é um percurso tão extenso. E ali que a cruz, e a cruz com os pecados meus, com os pecados de toda a humanidade, ele seguia ali naquele lugar. Ele seguia ali com a coroa de espinhos na sua cabeça. Ele seguia ali com a sua carne rasgada, o sangue a começar a correr da sua cabeça, o sangue a começar a correr das suas costas, das suas pernas. E conforme ele ia passando ali na via dolorosa, em vez de alguém dizer assim: olha, resiste, porque és tu que vais trazer a salvação, muitos chegavam ainda perto de Jesus e ainda tentavam bater nele, ainda tentavam que ele viesse a esmorecer. Mas Jesus, ele tinha um propósito, Jesus tinha uma direção, Jesus tinha um sentido, porque ele foi trazido a este lugar, ele foi trazido à terra para fazer algo diferente. Ele vai agora seguir em direção ao Gólgota, resistindo, mesmo cansado, mesmo dorido, mesmo não podendo, através também de um homem que foi usado, Cirineu, para ajudá-lo a transportar ali aquela cruz. Todos nós conhecemos a história, mas o nosso Jesus vai ali, cambaleante, a cair, a chorar, quem sabe, a sua alma com pensamentos completamente diferentes, irmãos. Aquela vez que você pensou que iria desistir, aquela vez que você pensou que ninguém estava a olhar para ti, aquela vez que você pensou que ninguém gostava de ti, que ninguém te amava lá na tua casa, ou quem sabe na tua família, era isso que o Senhor Jesus, ele ia ali naquela direção, em direção a Gólgota, a olhar e a pensar: ah, Senhor, tantos que eu tanto amo e agora estão a magoar, tantos olhar para mim como se eu fosse um espetáculo. Realmente era um espetáculo horroroso, era um espetáculo repugnante, era um espetáculo que ninguém desejaria ver, irmãos. Mas sabe, o Senhor Jesus chegou agora ali, àquele lugar, ao Gólgota. Estavam homens à sua espera, com pregos ali naquele lugar, com estacas, com pregos e com martelo ali naquele lugar. Colocaram a cruz ali no chão e começaram, irmãos, já pregámos aqui esta mensagem por várias vezes, mas sabe de uma coisa? Quando aquela cruz estava ali naquele lugar, eles começaram a pregar os pés do nosso mestre, a pregar os pés como se ele fosse fugir. Ele não ia fugir, mas mesmo assim começaram a pregar os seus pés, começaram a pregar as suas mãos, a mão esquerda, a mão direita, ali com a cruz estendida no chão, irmãos. E quando o nosso Jesus estava ali, preso pelas mãos, com pregos, imagine, irmãos, um prego nas suas mãos, um prego nos seus pés, a dor intensa, a aflição do nosso Deus. E agora erguem a cruz. Quando erguem a cruz, irmãos, a dor foi tão intensa, a dor foi tão desesperante, que nenhum de nós
meu querido irmão Lucas, meu querido irmão José, nenhum de nós poderemos jamais, algum dia, imaginar o que o Senhor Jesus, Ele estava ali a sofrer ali naquele momento. Todos nós sabemos o espetáculo, o horror, a dor. Nós sabemos que Ele morreu naquela cruz, foi sepultado. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que Ele, ao ser sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós vimos agora Jesus a ressuscitar ao terceiro dia, irmãos. E vimos que o Senhor Jesus, quando Ele ressuscita, quando Ele agora é trazido à vida pelo próprio Deus, o próprio Deus traz o nosso querido Jesus. Era promessa, era algo que o Senhor Jesus, Ele tinha para a minha, para a tua vida. Quando Ele, novamente, Ele vive, é um cumprimento de suas palavras, é um cumprimento de tudo aquilo que Ele tinha feito e dito através dos profetas, através daqueles homens aos quais Ele enviou para resgatar as multidões. Talvez você não esteja a entender e talvez você não esteja a perceber. Os profetas das multidões ainda se encontram aqui neste lugar. Os profetas das multidões ainda se encontram na nave desta igreja, ainda se encontram sentados nesta cadeira confortável, porque Deus ainda tem uma obra para a tua vida. Muitos de nós não percebemos, irmã Cida. Muitos de nós não percebemos o que o Senhor Ele quer fazer através de cultos abençoados como este. O Senhor, Ele quer fazer uma obra na tua vida. Jesus agora vai dizer para os seus discípulos, Ele tinha dado uma ordem para que eles pudessem, meus queridos e amados irmãos, eles pudessem, quando o próprio Jesus ressuscitasse, eles pudessem ir para a Galileia. Galileia, meus irmãos, foi onde tudo começou. Galileia foi onde o Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, Ele ressuscitou homens. Foi onde Jesus iniciou o seu ministério público. Foi onde Jesus escreveu as parábolas. Foi onde Jesus escreveu os mais belos sermões. Foi onde Jesus transformou água em vinho. Foi onde Jesus chamou os seus discípulos de pescadores de peixes para pescadores de homens. Pedro, Tiago, João foram chamados para fazer uma grande obra, para acompanhar o Senhor Jesus. Então agora o Senhor Jesus vai dar uma ordem, onde tudo tinha começado, quando Ele ressuscitou, Ele vai ali para a Galileia, e Ele dá a ordem aos seus discípulos, para que eles também fossem ali àquele lugar. E agora, meus irmãos, aqui começaria a nossa palavra, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, Jesus, quando ressuscitou, foi-lhe dado poder sobre as trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas as trevas não o compreenderam. Quando Ele veio, meus irmãos, Ele vinha com poder sobre a morte. Jesus, Ele venceu a morte. Caso muitos de nós ainda não nos tenhamos apercebido, vencer a morte é para Deus, é para Jesus. Eu sou o que vive.
estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Meus queridos e amados irmãos, Jesus venceu a morte, sabe para quê? Talvez você ainda não tenha percebido. Ele venceu a morte para tu abrires a tua boca e glorificares e dizeres: obrigado, Senhor, por teres trazido da minha vida, da morte para a vida. Porque muitos estavam na morte, eu estava na morte, eu estava no mundo, eu estava morto. A maioria dos que estão aqui estavam mortos. Então Deus, Ele te trouxe da morte para a vida. Será que você já agradeceu a Deus? Será que você já glorificou a Deus? Será que você já disse: obrigado, Senhor? Jesus tinha poder sobre os céus e poder sobre a terra, pelo que também Deus exaltou soberanamente, dando-lhe ao seu nome sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Como este nome, irmãos, é poderoso, minha querida Levita Jamil, meus queridos irmãos, minha querida irmã Rosa, como este nome ele tem sido poderoso. Jesus vai dizer: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus era Deus, Ele tinha todo o poder para transformar. Jesus, para quem não sabe, foi o Criador dos céus e da terra, foi o Criador de tudo aquilo que nós conhecemos. E eu vou te dar uma novidade: Jesus ainda continua a criar, porque Ele nunca foi criado. Ele, tudo está na sua alçada, tudo está no seu controle. Então Jesus agora vai dar uma ordem, quando Ele diz assim: olha, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, ensinai, batizando. Temos instruções, irmãos. Não é ordem do pastor, não é ordem de qualquer obreiro que aqui está, é ordem do próprio Jesus. Ide, pregai. Em Marcos 16, ide por todo o mundo, versículos muito conhecidos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Irmãos, Deus dá uma ordem para nós pregarmos. Sempre eu gosto muito de falar estas frases. São palavras, nós temos que pregar a verdade, nós temos que pregar aquilo que o Senhor nos instituiu aos nossos corações, porque Ele quer algo diferente nesta noite, a partir do dia de hoje, para a minha e para a tua vida, irmão. Jesus institui para que a sua palavra ela fosse pregada, para que a sua palavra ela fosse ministrada, meu querido irmão Josué, para que a palavra ela fosse pregada sem qualquer necessidade de estratagemas, de usar estratagemas. Ele diz: preguem, ide, pregai. Pregar o quê? Pregar a sua palavra, pregar aquilo que os discípulos viram, pregar aquilo, irmãos, que nós lemos, meu querido irmão Eric, pregar aquilo que nós lemos, que nós ouvimos, pregar aquilo que tanto nos tem ensinado. Jesus manda-te pregar, Jesus manda-te entregar a melhor palavra, Jesus manda-te falar do melhor personagem nesta terra que já passou aqui neste lugar. Ele manda-te e dá-te uma ordem para pregar sobre o seu nome, que é sobre todo nome. Pode existir muitos homens de Deus na Bíblia, e há muitos homens com intimidade, homens que falavam face a face, homens segundo o coração de Deus como Davi. Mas uma coisa eu te digo: falar de Jesus é falar de Deus. Como nós não falaremos daquele que nos resgatou, daquele que trouxe o melhor presente para cada um de nós que estamos aqui nesta noite, meus irmãos: a salvação.
ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Estamos no dia de hoje, missões. Hoje foi dia de Santa Ceia pela manhã. Por que é que nós não obedecemos à palavra de Deus, irmão? Por que é que tantas vezes o pastor bate na mesma tecla e diz convida alguém e ninguém faz um convite? Por que é que Deus coloca no nosso coração, eu hoje vou convidar fulano tal, vou convidar um familiar, eu vou convidar um amigo, vou convidar aquele meu patrão que está afastado do Evangelho, ou vou convidar, quem sabe, aquele pastor que até está afastado do Evangelho. Quantos pastores estão afastados do Evangelho? Quantos homens que eram homens de Deus estão afastados do Evangelho? E você conhece a sua face, você até fala com eles, você até come com eles, se for preciso, na mesma mesa, e não tem coragem de os convidar para vir para a casa do Senhor. Faça uma coisa a partir do dia de hoje, mesmo que não queira obedecer à palavra que está a ser pregada através do pastor João Paulo, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. As igrejas, meu querido irmão Márcio, eram para estar a abarrotar de gente. Era para estar a se empurrar para o altar. Só não estão, sabe porquê? Sabe de quem é a culpa? A culpa é nossa. A culpa não é só vossa, a culpa é minha. Que provavelmente eu não estou a saber transmitir a mensagem para que você venha a convidar alguém. Eu me culpo a mim. Mas eu quero ser obediente até à minha morte, para dizer: Senhor, Tu me chamastes para incomodar, então que muitos sejam incomodados através da Tua palavra. Se Tu dizes para que venham muitos a convidar outros homens, então eu vou falar, mesmo que alguém não ligue, mesmo que alguém não ouça, mesmo que alguém meta a mão nos seus ouvidos, eu vou falar, porque é Deus quem me incomoda para te dizer. Todos nós sabemos, irmãos, o tempo já está a terminar, eu vou já terminar a mensagem, que Jesus agora vai lhe dizer, vai dar uma ordem àqueles seus discípulos, vai dar a ordem aos 11 discípulos, já não eram 12, eram 11, que estavam ali naquele lugar. A ordem era para que eles fizessem a obra do Senhor. Mas hoje eu vejo aqui mais que 11. Eu vejo aqui uma multidão. E Jesus continua a falar através daqueles 11, para que nós façamos a sua obra. Todos nós sabemos e conhecemos os versículos que Jesus vai dizer: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O próprio Jesus, irmãos, ele sabia que para que todos tinham entregue a sua vida para Jesus, todos tinham o Espírito Santo de Deus na sua vida, mas eles precisavam de ser revestidos com poder e com autoridade. Mas há umas palavras lindas que eu encontrei em Isaías capítulo 49, versículo 1, e que a palavra nos fala através de Isaías e nos diz: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, e desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez da minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me colocou. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Algo interessante aqui é que Isaías está a falar do próprio Jesus. Isaías vai dizer que Jesus, quando viesse à terra, ele seria chamado desde o seu nascimento, que desde o ventre da sua mãe, o seu nome, Deus faria menção do seu nome.
que a sua boca seria como uma espada aguda. A palavra, ela iria ser pregada contra tudo e contra todos. A palavra que não pode ser mesclada. A palavra que não pode ser mexida. A palavra que não pode ser mudada. Jesus, Ele vinha dizer que Ele vinha para pregar a verdadeira palavra. E Ele vai dizer: na sombra da sua mão me escondeu e me fez como uma seta polida. A seta polida era uma seta que era polida com água e com areia, para que ela viesse a ser a ponta daquela seta viesse a ser uma seta que, quando fosse lançada pelo flecheiro, ela viesse a acertar no alvo correto. E o que Deus diz através da sua palavra é que essa flecha, ela foi guardada na aljava de Deus. Sabem, irmãos, eu olho para irmãos que estão aqui nesta noite, e eu vejo muitos homens aqui neste lugar e mulheres que têm na sua boca a sua boca, ela é como uma espada aguda. São homens que, quando saem para a rua para fazer o evangelismo, quando saem para fazer a obra do Senhor, pregam sem medo, pregam contra tudo e contra todos, se preciso for, pregam para as autoridades desta nação, mas estão a pregar a palavra do Senhor. Eu olho para homens que, quando saem, não têm medo por onde passam e começam a pregar e a falar do amor de Deus. Eu olho para homens e para mulheres e para jovens aqui neste lugar que são protegidos pela sombra da mão de Deus, porque o Senhor, mesmo tu pregando, não deixa que mal algum te aconteça, porque a palavra de Deus nos diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e mal algum te acontecerá, porque tu estás protegido por Deus. E eu vejo algo interessante, que Isaías falou do próprio Jesus, que Jesus era como uma seta polida, estava guardada na sua aljava. Todos nós sabemos, irmãos, que as aljavas são pequenos recipientes onde são colocadas as setas. Elas não levam grande quantidade de setas ali naquele lugar. Elas levam um número reduzido. Algumas levam 10, 12, 20 no máximo. Ali são guardadas na aljava. Eu olho, irmãos, e eu agora agradecia que a igreja neste momento fechasse os seus olhos por uns segundos. Eu olho para o Senhor Jesus, Ele ali naquele lugar, Ele ali como uma seta polida, guardada na aljava do próprio Deus, e no momento certo foi lançado sobre a humanidade. No momento certo aquela seta, ela foi lançada pelo flecheiro, que é Deus, para fazer a sua obra, para fazer cumprimento da sua palavra. E eu olho para homens e para mulheres, para jovens aqui neste lugar, onde estão guardados na aljava de Deus, que no momento certo Deus te irá usar para lançar. No momento certo Deus te usou. Alguns de vocês já vos lançou para Portugal, alguns vos irá lançar para a Espanha, alguns irá lançar para a Guiné-Bissau, alguns irá lançar para Moçambique, alguns irá lançar para Luxemburgo, alguns irá lançar para a Alemanha, alguns irá lançar para os Estados Unidos, alguns irá lançar para a Grã-Bretanha, para o Reino Unido. Deus, Ele te quer usar. Deus, Ele te quer usar como homem e mulher de Deus. Deus te quer usar, irmão. Quando Deus disse ao povo para ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de todo o poder, eu agradecia que a igreja se colocasse de pé neste momento. Vou já terminar. Quando Pedro, ele começa, quando todos foram cheios do Senhor Espírito Santo, Pedro, quando um dia começa a pregar,
milhares de almas se renderam a Jesus. Quando Estevão, ele começa a pregar, começou a incomodar as multidões. Quando Paulo começa a pregar e a implantar igrejas e a pregar para as multidões, milhares aceitaram a Jesus. Oh, meus irmãos, eu olho aqui para este lugar e vejo uma multidão de homens e mulheres, irmãos, capacitados pelo próprio Senhor Espírito Santo para fazer a sua grandiosa obra. Eu vejo homens aqui que a partir do dia de hoje Deus vai vos usar de uma tal forma que muitos ficarão escandalizados da obra que Deus fará através da vossa vida. Mas para isso você tem que crer, para isso você tem que acreditar, para isso você tem que viver esta palavra. Espírito Santo, irmãos, a palavra de Deus, missionários da última hora. Você é um missionário da última hora. Eu pediria a toda a igreja para neste momento virem aqui à frente em nome do Senhor Jesus. A igreja, conforme nós fazemos todos os domingos. Eu sei, meus irmãos, que quem faz a obra é o Senhor Espírito Santo. Quando nós somos convidados para vir à casa de Deus, nós somos convidados para fazer algo diferente, para que o Senhor Espírito Santo ele venha a fazer a obra em nós. Quando nós somos convidados, o Senhor Espírito Santo é Ele quem te instrui a vir à casa do Senhor. Ele te diz assim: olha, eu vou te levar ali àquele lugar, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. As levitas podem subir em nome de Jesus, conforme podem fazer sempre, não tem problema nenhum. Pelo contrário, levita é para adorar a Deus. E eu vejo pessoas aqui nesta noite que foram trazidas pelo Senhor Espírito Santo. E Deus manda-te dizer nesta noite: o dia que tu hoje entrastes através destas portas deste santuário é um dia que irá marcar a tua história. É um dia que irá transportar para a tua vida um novo começo, um novo nascimento. Mas o Senhor está a falar comigo, sim. Ele está a falar contigo. Ele está-te a dizer que é dia de entregares a tua vida para o Senhor. A pergunta que eu faço é: está aqui alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Entregando a sua vida para Jesus, saiba de uma coisa: a sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais pode pensar da mesma forma. Você nunca mais pode caminhar da mesma forma. Você nunca mais pode olhar da mesma forma. Porque quando você entregar a sua vida para Jesus, a sua vida irá ser impactada pelo próprio Senhor Espírito Santo. Meus queridos, mais um momento na presença do Senhor. Eu sei que hoje foi um dia muito cansativo, mas estamos na direção do Senhor Espírito Santo. Ele é meu amigo mais velho. Ele é meu amigo mais fiel. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus.
Sem você eu nada poderei fazer. És meu amigo mais velho. És meu amigo mais velho. És o meu amigo mais fiel. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Sem você eu nada poderei fazer. Louva, povo, meu amigo, amigo. Sem você eu nada poderei fazer. Meu amigo, amigo. Sem você eu nada poderei fazer. Esse meu amigo mais velho. És o meu amigo mais velho. Oh, és o meu amigo mais. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Sem você